Concluindo a postagem, a apresentação que eu fiz do monumento que presta homenagem à Força Expedicionária Brasileira, agora estou em frente ao antigo convento dos jesuítas, posteriormente transformado em Palácio Real de Santa Cruz, mais adiante Palácio Imperial de Santa Cruz e atualmente quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, escola. É importante frisar que quando veio a proclamação da República, este quartel, essas instalações foram transformadas em um quartel de artilharia mecanizada, né? Uma artilharia montada, não mecanizada, montada. O que significa isso? Que não era um quartel de engenharia. Ele só passou a ser quartel da arma de engenharia na década de 40, 1942 por aí. Então, por que eu estou novamente aqui? Vocês já viram esse quartel muitas vezes, já fiz muitas postagens sobre esse convento, que foi palácio, até pela importância dele na história de Santa Cruz. Mas hoje, por exemplo, vocês observam que tem um grande número de pessoas aqui, de jovens. Não sei se são jovens que estão dando baixa, né? Porque nós estamos hoje em março, ou jovens que vieram prestar juramento, né? Porque não puderam servir ou deixaram de servir. Mas aqui o quartel vejam lá, Batalhão Villagrán Cabrita. O Villagrán Cabrita foi tenente-coronel na Guerra do Paraguai e foi então escolhido como patrono da arma de engenharia. Então eu falei em artilharia, engenharia, tem também a infantaria, tem comunicações e cavalaria, né? Então, observe o seguinte, falei muitas vezes dos bairros de Pacotiba e Limoeiro, que eram os bairros, na verdade eram os locais das senzalas. Ficavam desse lado que eu estou focalizando agora, ali mais para baixo, né? E desse outro lado, eram 2 alas de senzalas. Então essa área toda, vocês observem aqui, toda essa praça, ela praticamente foi mantida da mesma forma que era na época dos jesuítas. Então os jesuítas, quando chegaram aqui, os jesuítas chegaram em Santa Cruz em 1589, mas aqui nessa parte eles só vieram no século XVIII. Tanto que esse prédio foi construído em 1751 na administração, volto a dizer, do padre Pedro Fernandes. É preciso sempre enaltecer o nome desse padre, que foi o maior superintendente, o maior administrador de Santa Cruz em todos os tempos. Então, na época dos jesuítas, eles mandaram erigir um cruzeiro. O cruzeiro era semelhante a esse. Esse cruzeiro aqui não é original. Ele foi colocado na administração do coronel Carlos Patrício Freitas Pereira, com o projeto do Oswaldo Eduardo Lioy, que fez a moldagem dessa base, né? O cruzeiro, a cruz era de madeira, a madeira veio de Fernando Noronha. Então hoje nós temos aqui uma réplica, alguma coisa que simboliza. Ao fundo tem um quartel, né, que, como eu falei, foi convento e Palácio Real. E também hoje tem um museu de história do Exército, um museu de história da engenharia e também uma parte de Santa Cruz. Como se trata de um batalhão de engenharia, nós temos aqui um trator, nós temos ali um tipo de um pontão, né, uma balsa que serve para construir as pontes, e além disso tem alguns canhões. Vocês observam aqui, eu vou focalizar esse canhão, tem 2 canhões lá na frente e tem mais esse canhão aqui. Esse canhão é colonial, é um canhão colonial da época em que se encontrava lá num fortim, numa bateria, lá em Sepetiba. Então esse canhão foi trazido para cá, tem inclusive um brasão da época, um brasão real. Era um canhão que servia para guarnecer a área de Sepetiba. Aqui está em cima, tem o brasão real, vamos focalizar aqui. Então esse canhão está em frente ao quartel. Então existe um material interessante e o marco da Fazenda Imperial de Santa Cruz, que é um monumento tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse marco imperial, que é um bloco monolítico de granito,
é um marco que se encontrava na Avenida Cesar de Melo, ali na entrada do pessoal chama de Favela do Aço, Vila Paciência. Quando houve a duplicação daquele trecho da Avenida Cesar de Melo, ele ficou tombado e foi levado para o Museu do Primeiro Reinado. Acabou vindo para Santa Cruz, trazido por iniciativa do coronel Carlos Patrício Pereira, que era um apaixonado pela história de Santa Cruz, juntamente com o apoio do NOP. Então vejam aqui, ó, tem o brasão, o brasão com o P1, Primeiro Reinado ou Pedro I. É um bloco bonito, né? E aqui desse lado tem a data de 1826, 2 anos após a outorga da primeira Constituição brasileira, ainda do período do Império, da monarquia. Então estou encerrando aqui esta apresentação, espero que vocês gostem e até uma próxima oportunidade. Hoje, falei, repetindo, é uma sexta-feira, dia 7 de março de 2025, e aqui é o canal de História de Santa Cruz do professor Sivaldo. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.